E aí, meus amigos, tudo jóia? Estamos aqui para mais um vídeo essa semana e hoje a gente vai bater um papo sobre a medicação, né? Acredito que das mais polêmicas quando nós falamos em tratamento para perda de peso, que é a sibutramina. Antes eu queria te lembrar, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, já dê o joinha se você curte os conteúdos que eu coloco aqui todas as semanas, porque para mim é super importante, combinado? Com certeza, então, você já ouviu falar sobre a sibutramina. Puxa, alguém que tomou e perdeu muito peso, ou alguém que tomou e passou mal, né? Nossa, é um remédio que é perigoso. Rodrigo, me explica exatamente o que é a sibutramina. Então, a sibutramina é uma medicação, uma das poucas, né? Que é aprovada no Brasil para tratamento do excesso de peso, para tratamento da obesidade. E como funciona a sibutramina? A sibutramina, basicamente, ela aumenta lá dentro do seu cérebro a quantidade de noradrenalina e de serotonina. E o efeito disso daí é fazer com que a pessoa sinta uma saciedade maior quando está se alimentando. Quer dizer que você vai começar a comer e provavelmente você vai querer parar antes da hora, né? A pessoa fica cheia antes de comer uma quantidade que habitualmente ela comeria tranquilamente, que a gente chama de efeito sacietógeno. E uma outra coisa que os pacientes se referem muito claramente é que a pessoa, aquela ansiedade que você tem pela comida, seja um doce ou um salgado, né, aquela coisa que não é fome, mas aquela loucura da comida, né, de ir mastigando e beliscando tudo que tem pela frente, você perde um pouco o interesse em relação a isso. Então a pessoa não é que ela fica sem fome, mas aquela gula da comida ela tende a ir diminuindo. Consequentemente, você consegue se controlar mais e por isso que a gente acaba perdendo peso. Então a sibutramina não é um medicamento que acelera o metabolismo, né, que faz queimar a gordura como algumas pessoas acreditam. A ação dela é basicamente ajudar para que você consiga comer uma quantidade menor de alimento ao longo do seu dia. Beleza? Então esse é o mecanismo de ação da sibutramina. Rodrigo, a sibutramina é um remédio que pode trazer riscos para a minha saúde? E aí, claro que a gente tem que entrar nas indicações, né? Quem é o paciente que está apto a ser discutida essa medicação e quem é o paciente que a gente não pode nem pensar em usar. Então, vamos falar quais são as contraindicações, quando você não pode nem basicamente pensar em usar essa medicação, porque pode atrapalhar outras coisas. Por exemplo, pacientes que estão fazendo uso de medicação para ansiedade, tratamento com antidepressivos. Nesse caso, não é bacana você pôr a sibutramina junto com eles, porque pode alterar o quadro de ansiedade, a estabilidade do humor, até o quadro depressivo. Então, nesse caso, não combine a sibutramina com o tratamento que você está fazendo, né, para essas outras situações. Outro ponto que a gente não pode usar a medicação é quando o paciente já tem problemas cardíacos graves. Então, a pessoa ela teve um infarto, né, ela tem uma arritmia, ela faz uso de medicações para o coração. Nesse caso, não é tão interessante. Por quê? Lembra que eu falei que ela pode aumentar um pouquinho a adrenalina e a serotonina? Então, em alguns casos, ocorre um aumento do batimento cardíaco e um aumento da pressão arterial. Ele é discreto, mas para esse perfil de paciente pode não ser interessante, né? Pode atrapalhar aí a estabilidade de um quadro cardiológico. Outro ponto importante. Nós não podemos passar sibutramina para pacientes que estão com a pressão alta. Veja bem, se você tem pressão alta e ela está controlada, a sibutramina ela pode ser usada. Porque a chance dela aumentar a sua pressão é muito, muito pequena. Mas o paciente aparece lá com a pressão super descompensada, a gente não deve iniciar a medicação, porque tem um risco de agravar esse aumento da pressão. Certo? Rodrigo, é verdade que sibutramina tem efeito rebote? Eu conheço muita gente que tomou, perdeu peso sim, mas depois que parou o peso volta com tudo. Na verdade, pessoal, não é que a sibutramina tem um efeito rebote. Nós sabemos que a obesidade, né, a doença do peso, ela sim gera esse efeito rebote. Então, enquanto a gente está fazendo o tratamento com a medicação, a ansiedade controlada, a pessoa mais estabilizada, o peso fica mais legal. Quando para a medicação, a tendência é que a ansiedade volte e se a pessoa não aprendeu a se reeducar, que ela volte a comer parecido com antes, né, dela usar o medicamento. E é por isso que o peso volta. Mas não é que tem efeito rebote, que é culpa do remédio, o fato da pessoa voltar a engordar, certo?
Outro ponto importante. Muito bem, eu comecei a fazer uso da medicação, eu estou me dando bem. Rodrigo, eu preciso usar 1 mês, 2 e já parar, porque não é legal ficar tomando muito tempo. Como que funciona isso daí? O que nós sabemos hoje, então, que o tratamento para a obesidade, ele é um tratamento que deve ser feito por muitos meses, até mais de ano. Você não conhece alguém que faz um tratamento para pressão alta, para tireoide? Essa pessoa, ela para a medicação? Não, ela começa o tratamento e ela trata provavelmente para sempre. Por quê? Porque assim como pressão alta, assim como problemas de tireoide, a obesidade é uma das chamadas doenças crônicas. Então a pessoa que tem a tendência do peso, ela sempre vai ter, né? Com ou sem a medicação. Então, em bula, a sibutramina, ela diz que pode ser usada por até 2 anos. Mas existem vários profissionais, né, estudiosos do campo da obesidade que são favoráveis a usar a medicação por muito mais tempo. Se o paciente está respondendo bem, está mantendo a perda de peso a longo prazo, fica bem com a medicação, a princípio não há motivo para tentar interromper. Muitas vezes a pessoa interrompe e ela fica super bem, consegue dar seguimento na manutenção do peso, está com uma rotina bacana. Nesse caso, beleza, mas se você tentou interromper a sibutramina e o peso começa a voltar, não se sinta culpado, não tenha medo, né, de procurar o médico novamente para que você reinicie o tratamento. Beleza? Quais efeitos colaterais, Rodrigo? Quero saber então, a gente já falou como que ela funciona, quem que é o paciente que eu não posso prescrever, né, a questão do efeito rebote. O que a gente tem de efeito colateral? Os efeitos colaterais mais comuns que as pessoas têm geralmente são boca seca e vontade de beber um pouco mais de água. Geralmente é isso. Em alguns casos, alguns pacientes têm um pouquinho de dor de cabeça, que ela é leve, geralmente passageira. Alguns pacientes o intestino fica um pouco mais preguiçoso, mas na grande maioria dos casos é praticamente isso. Puxa, Rodrigo, mas eu ouvi dizer que uma pessoa tomou e passou super mal, que a pressão subiu muito, ou que a pessoa ficou com o emocional muito desestabilizado. Isso pode acontecer? Claro que pode, mas é muito pouco frequente, né? É muito raro isso daí. Lembrem que qualquer medicação, ela pode ter efeitos colaterais e que uma parcela muito pequena da população, se você for pegar a bula de qualquer medicamento, vão ter lá efeitos pouco comuns ou raros. Você vai ver tudo quanto é tipo de efeito colateral, né? Até parada cardíaca, o que não quer dizer, né, que a chance de você ter um evento desse, né, ela é importante. Então por isso que a gente tem que pesar risco-benefício quando for discutir a entrada da medicação para o paciente. Beleza, pessoal? Espero que eu possa ter esclarecido a maior parte das dúvidas com relação à medicação. Lembrem só, é uma medicação extremamente segura, exaustivamente estudada por vários estudos, né, revisões de pacientes, e para a grande maioria das pessoas pode ser sim uma boa opção. Pode ser que não tenha feito bem para você ou para alguém que você conhece, isso acontece com qualquer medicação. Por isso que a gente tem que discutir com o médico, avaliar a questão de dose, interrupção do tratamento, se não está legal, mas para a maioria das pessoas ainda é sim uma opção viável, especialmente no Brasil, e com um custo muito acessível, que varia geralmente entre 30 e 40 reais por mês. Combinado, pessoal? Se ficou mais alguma dúvida sobre a sibutramina, escreva aqui embaixo que eu vou estar respondendo a todas elas. Nos vemos no vídeo da semana que vem. Não esqueça de deixar o joinha se você gostou desse vídeo, beleza? Um abraço aí para vocês e até a próxima.